Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como quarta dia 12 a gente não teve aula por conta do feriado, eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho para explicar para vocês os nossos dois conteúdos da prova mensal. Então, o primeiro conteúdo é um conteúdo de vocabulário que se chama Em La Cafeteria, que está lá na página 77. Bom, eu deixei a mesma imagem, tá, do livro. Então, nós temos clientes, estanteria, aceite, moço, camareiro ou messeiro. Aqui nesse caso é o garçom, pessoa que está servindo. Eu posso chamar de moço, camareiro ou messeiro. Corcho, botelhas, propina. Gente, a propina é a gorjeta, tá? Então, gorjeta em espanhol se chama propina. Tamburete, que é o taburete, que é o banco, né? A gente tem tamburete, tamburete, e no espanhol é tamburete, taburete. Gaseosa, que é o refrigerante. Plato, que pode ter plato hondo, plato raso, e assim sucessivamente, que é o prato. Bocadilho, que é o sanduíche. Tapas, que é outro tipo de comida. Lista de preço, que é o menu. Leite, postre é a sobremesa. Café solo ou café cortado. O café solo é o café preto e o café cortado é o café com leite misturado. E la mesa e el mostrador. Então, mesa, mostrador é o balcão. Então, desse conteúdo a gente não tem muito o que falar, né? Como é um conteúdo de vocabulário, é só mesmo ler e tentar assimilar a escrita, né? Que no caso é o que vale para vocês na prova, e a pronúncia também, tá bom? O outro conteúdo é o conteúdo do pretérito perfeito composto. Esse conteúdo é um conteúdo verbal e está lá na página 71, tá? E aqui eu coloquei uma imagem, né, que é a moça, a mãe, né, pergunta: "Que has aprendido en el colegio?" Aí o filho responde: "Nada." Então, quando ela usa que has aprendido, ela está usando o pretérito perfeito composto, tá? Has aprendido. É o que a gente vai aprender agora. Bom, o pretérito perfeito composto expressa ações realizadas no passado e cujas consequências ou circunstâncias perduram até o presente. Então, esse pretérito aqui, eu costumo dizer que é um pretérito com relação com relação ao presente. Então, assim, pretérito a gente sabe que é passado, só que esse passado ele tem relação com o presente, tá? Ou seja, indicações passadas já terminadas com um período de tempo que ainda não acabou. Se eu estou falando de presente, se tem relação com presente, é porque também ainda não acabou. Por exemplo, hoje me he despertado muito temprano. Então, hoje eu despertei muito cedo. Então, me he despertado. E despertado. Então, é o meu pretérito perfeito composto. E hoje, gente, hoje é presente. Então, esse passado ele tem relação com o presente. Esta semana ha hecho muito frio. Então, esta semana, ó, essa semana ainda, esta, tá no presente. Porém, a minha ação está no passado. Fez muito frio. Então, é um pretérito que tem relação com o presente. E aí eu trouxe aqui, nesse slide, a diferença entre pretérito perfeito composto e o nosso pretérito imperfeito, que é o famoso pretérito indefinido. No pretérito perfeito composto, eu tenho dois verbos. Olha o nome, composto. Então, se é composto, né? É composto por mais de um. E comido. Eu comi, né? E comido, dois verbos. E já o pretérito imperfeito, ele é somente composto por um verbo. Então, aqui é a diferença, né? Um é o passado acabado, que é o pretérito perfeito. Ó. La semana passada fui à la playa. Eu uso também os marcadores do passado, né? Não uso do presente. Então, essa é a principal diferença dos dois verbos. Mas o foco aqui é somente no pretérito perfeito composto, o de cima. Os marcadores temporais, que eu posso usar com pretérito perfeito composto.
Então, esses marcadores temporais, eles nos ajudam a identificar esse tempo verbal. Como, por exemplo, eu falei que tem relação com o presente, então, hoje, esta semana, este mês, este ano, estes dias, esta década, este siglo e todos esses marcadores são marcadores do presente. Como conjugar o verbo no pretérito perfeito composto? O pretérito composto quer dizer que precisa de 2 verbos para ser conjugado. Um funciona como verbo auxiliar e o outro como verbo principal. Então, o verbo auxiliar, nesse caso, é o verbo haver, né? A gente já viu vários outros tempos verbais que a gente precisa do auxiliar e geralmente esse auxiliar é o verbo haver. Esse verbo haver, ele deve estar conjugado no presente do indicativo. Então, fica assim: yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Então, esse verbo que está circulado em azul é o verbo haber conjugado no presente do indicativo. Então, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Certo? O verbo principal deve estar no particípio, aquela velha regrinha, né? Verbos terminados em AR, a gente coloca o radical, mais a terminação ado. Verbos terminados em AR, ado. Verbos terminados em ER, ido. E verbos terminados em IR, ido também. Então, particípio, eu gosto de falar isso na sala, particípio ado e ido, para lembrar, né? Então, AR, ado, ER, ido. Por exemplo, verbo ganar termina em AR. Então, particípio de ganar, ganado. Verbo poder, podido. Partir, partido. Entregar, entregado. Perder, perdido. Concluir, concluído. Então, essa regra aqui funciona para os verbos no particípio. Esses verbos têm que ser os verbos regulares, tá? Mas a gente também tem os irregulares, que essa aqui é figurinha carimbada. A maioria dos exemplos, a maioria das questões, a gente utiliza esses verbos aqui como exemplo. Verbo abrir, eu não digo abrido, eu falo abierto. Verbo descer, eu não falo no português, eu dizido, não, errado. Eu digo, né? Dicho, eu digo. Dicho. Escrevi, escrito. Hacer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Romper, roto. Ver, visto. Volver, vuelto. Então, esses aqui já são figurinhas carimbadas de estarem aí nessas questões, tanto da prova como nas questões de atividade. E falando em atividade, eu trouxe aqui rapidamente para a gente finalizar uma atividade só para a gente testar este uso do pretérito perfeito composto. Lembrando, gente, que a gente não pode esquecer que nesse tempo verbal eu tenho que ter o verbo haber e o particípio do verbo, tá bom? Não posso esquecer. Então, letra A. Esta manhã, tardíssimo. Como é que fica essa resposta? O verbo é despertar. Particípio do despertar é despertar. Muito bem. Só que o que eu estou esquecendo do verbo haber? É yo. Então, yo he despertado. Hoy, a ver la película de Almodóvar. Então, hoy, a pessoa é nosotros, o verbo é ir. Então, hemos ido. Es increíble, de verdad, que nunca habla de García Márquez. Então, a pessoa é tu, o verbo é escuchar. Então, has escuchado. Esta noite no dormí porque en el círculo de derecho había una fiesta. A pessoa é ellos. Ellos han. E o verbo é poder. Han podido. Letra E.
Donde estas vacaciones? Vosotros. E o verbo é passar. Então, habéis passado. Deu para entender? Vamos mais uma rodada. Tendrá que esperar um pouco mais porque Senhor Puin aún no que Puin, se é o Senhor Puin, então é ele. Ele no ha vuelto. E por que não ficou volvido? Porque o verbo volver é um verbo irregular. Então, ha vuelto. Hoy no nada. Nosotros e o verbo é hacer. No hemos hecho nada. H. Te, já que no podré e a tu casa el viernes. Pessoa é yo, então é e dicho. Professora, por que não ficou descido? Porque desci é um verbo irregular. Então, o particípio desse verbo é dicho. Hoy mis padres ponerse histéricos. Ih, que verbo estranho. Esse verbo aqui é um verbo pronominal. Então, quer dizer que na sua conjugação ele deve ter um pronome também na frente. Então, mis padres, ellos se han puesto. Lembrando que poner também é irregular, então não pode ficar ponido, tem que ficar puesto. J. Esta tarde los niños romper el rajón que nos regalou tu madre. Romper é irregular, então não pode ficar rompido. Então, los niños han roto. E por fim, esta mañana yo a tu mujer en el centro. Yo he visto, certo? Então, gente, esse conteúdo também é fácil, tá? Você só precisa lembrar que nesse tempo verbal eu preciso de dois verbos. Um auxiliar, que é o verbo haber, conjugado no presente, e o principal, que está no particípio. Esse particípio pode seguir a regra do ad e ido, se for regular, e se for irregular, ele vai ter alguma mudança na sua estrutura. Mas no mais é isso, tá? Se você não entendeu esse assunto, você pode voltar um pouquinho mais o vídeo, assistir quantas vezes quiser, tá? Até entender. E se surgir alguma dúvida com relação a esses dois conteúdos, vocês podem estar comentando comigo na quarta-feira que vem, que vai ser a nossa revisão, tá bom, gente? Beijos, eu espero que esse vídeo tenha sido claro e explicativo, tá bom? Nos vemos na quarta. Até mais, gente. Beijão, tchau, tchau.